Olá, povo de Deus, ó nós aqui de novo, para mais uma vez adorarmos o nome do Senhor, para mais uma vez lermos uma palavra, louvado seja o nosso Deus, e também orar ao Senhor nosso Deus. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe você que está compartilhando, dando like, assistindo os vídeos. Já estamos com aproximadamente 4.600 minutos assistidos. É muita coisa, não é? Mas precisamos ainda de mais. Louvado seja Deus. Eu quero então agradecer a Deus pela sua vida, por você permitir que a minha voz chegue até a sua casa e o seu lar. A minha vitória é a sua vitória. Amém? Vamos adorar a Deus? Deus tem uma palavra para nós aqui hoje. Você nasceu para, louvado seja Deus, adorar a Deus? Então vamos louvar a Deus assim, ó. Senhor, eu nasci para te chamar de Deus. Eu nasci para te chamar de Pai, andar ao seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo escolhido seu. Se for obediente, todo dia o pecado vem me chamar, todo dia vem as tentações me chamar, todo dia as propostas vêm me chamar, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida, hoje vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor, eu nasci pra te chamar de Pai, andar ao seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou filho escolhido seu. Aleluia! Se for obediente, todo dia o pecado vem me chamar, todo dia vem as tentações me chamar, todo dia as propostas vêm me chamar, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida, hoje vivo a vida de Deus. Eu quero dizer pra você nesta noite que a presença do Senhor te fará mais do que vencedor. Você nasceu, aleluia, para ser filho de Deus. Você nasceu para chamar Jesus de Pai e também de amor. Aleluia. Louvado seja Deus. E é por isso que o pecado, a iniquidade, as propostas do inimigo, né? Ela vem
para fazer você desistir de Jesus. Mas você escolhe Deus. Eu nasci para te chamar de Deus. Eu nasci para te chamar de Pai. Andar ao seu lado. Desde o ventre da nossa mãe, nós somos escolhidos para adorar a Deus. Louve a Deus em todo tempo. Adore ao Senhor, você que tem fôlego de vida. Exalte o nome daquele que te dá vida todos os dias. Exalte aquele, aleluia, que te dá salvação. Exalte o nome daquele que todo dia te ajuda a pôr pão na sua mesa, para a sua família. Exalte o nome dele. Enquanto você exalta o nome do Senhor, Ele te dá saúde, Ele te prospera, Ele te dá graça, te dá força para vencer. Amém? Louvado seja Deus. Deus o abençoe, glória a Deus. Aleluia. Eu quero dizer para você nesta noite, aleluia, que Deus tem uma palavra para nós. Aleluia. Glória a Deus. Pega a sua Bíblia agora e abre no livro de Lucas. Louvado seja Deus. Para nós meditar numa palavra do Senhor. Aleluia. A palavra do Senhor se encontra no livro de Lucas, no capítulo 24, versículo 13, intitulado Dois discípulos no caminho de Emaús. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra de Deus: eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia acontecido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Louvado seja Deus. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecesse. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleófas, disse-lhes: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhes disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, sobretudo, já é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Louvado seja Deus. Engrandecido é o nome do Senhor nosso Deus. Eis uma palavra de Deus. Hoje eu passei o dia no trabalho e pensando: Deus, que palavra nós vamos ler hoje? E eu, durante o dia inteiro, eu não via uma palavra para nesta noite nós trazer aqui. Porque, louvado seja Deus, nós precisamos mesmo cada dia orar. A oração é a chave da vitória. Louvado seja Deus. É através da oração que você, aleluia, pede a Deus o socorro, o alívio para a sua alma. Você pede a Deus que te revigore, que te fortaleça. Pede a Deus também que te dê uma palavra revelada na Bíblia Sagrada, e Ele vai te dar.
porque aleluia, é algo precioso orar a Deus e pedir a Deus que vos fale conosco através da palavra. E orando ao Senhor, então eu fiquei maravilhado, louvado seja Deus, quando o Senhor então me direciona a esta palavra. 2 discípulos no caminho de Emaús, glória a Deus. Meus queridos e amados, que nos assiste, que nos ouve, que nos vê, a palavra de Deus nesta noite diz que 2 discípulos de Jesus iam caminhando, louvado seja Deus, em direção à aldeia de Emaús, que ficava a 60 estádios aproximadamente de Jerusalém, louvado seja Deus. Então, esses discípulos, eles estavam com Jesus durante todo o tempo do ministério de Jesus na terra, vendo Jesus falar que ia morrer e ressuscitar, ele ia ser entregue para ser crucificado, iam maltratar ele, bater nele, ia chicotear, ia levar coroa de espinhos sobre a sua cabeça. E Jesus o tempo inteiro falava para os discípulos de tudo isso que ia acontecer com ele, mas que eles não ficassem tristes, louvado seja Deus, que ele iria morrer, mas ao 3º dia ele ressuscitaria, e aleluia, louvado seja Deus, ele ia se ascender aos céus, mas ele deixaria o Espírito Santo Consolador, glória a Deus, aleluia. Jesus falava essas palavras o tempo inteiro com os discípulos para poder tranquilizá-lo, louvado seja Deus, na caminhada. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus falava sempre com os discípulos, dizendo: não fica triste, porque isso é lícito que aconteça. Os profetas falaram, agora é a hora de cumprir. Veio o tempo de cumprir as profecias. Louvado seja Deus. Engrandecido é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, chegou o tempo em que Jesus é crucificado. Ele é entregue, levado para a cruz, foi esbofeteado, chicoteado, coroa de espinho na sua cabeça, sangue escorrendo sobre o seu rosto. As chicotadas que Jesus levava, segundo a história, um chicote que tinha pedaço de osso de carneiro e até mesmo acho que de latão entre as tranças do chicote, para que quando chicoteasse a pessoa, caísse até pedaços de carne do corpo. E Jesus passou por isso, mas não entristeçais, porque Jesus morreu e ressuscitou. Mas os 2 discípulos que andavam com Jesus, no ministério de Jesus, chegou o momento que Jesus é sepultado. E aí o primeiro dia passou e Jesus não ressuscitou, e os discípulos estavam ligados, esperando. Aí o segundo dia Jesus não ressuscitou, louvado seja o nome do Senhor, e vai chegando o 3º dia e Jesus então não tinha ressuscitado ainda, louvado seja Deus. Então aqueles 2 discípulos pegam o caminho indo para Emaús, louvado seja Deus, porque eles já não tinham mais a esperança, eles já não esperavam mais, aleluia, eles perderam a esperança naquele momento. Era o 3º dia, mas Jesus não tinha ressuscitado ainda, diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz para nós aqui, louvado seja o nome do Senhor: e respondendo cujo nome era Cleófas, disse-lhes: és tu só peregrino de Jerusalém, não sabes as coisas que têm sucedido nestes dias? E Jesus perguntou quais, e ele disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão, profeta, poderoso em obras e em palavras diante de Deus e do povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e crucificaram, e nós esperava que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, sobretudo, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Então já era o 3º dia, mas aquele 3º dia não tinha acabado ainda. Era o 3º dia. Foi o 1º, o 2º e era o 3º dia.
E eles então, quando amanheceu o dia, eles então já desesperaram. Cadê o Jesus? Cadê Jesus? Que não aparece. Então, já que ele não vem mais, porque nós esperávamos que ele remisse Israel, mas é o terceiro dia então e ele não ainda ressuscitou. Então vamos embora, vamos para Emaús, louvado seja Deus. Eles andaram com Jesus no ministério terreno de Jesus, mas quando Jesus morreu e ressuscitou, eles no terceiro dia já, e eles aguentou esperar o primeiro, o segundo, mas no terceiro dia já, eles perderam a esperança. Aleluias. Glórias ao nosso Deus. Eles perdem a esperança, a confiança que eles tinham. Eles começaram a perder. E eles então vão para Emaús. Louvado seja Deus. E caminhando eles pelo caminho e conversando, trocando palavras sobre o que aconteceu em Jerusalém naqueles dias, de repente Jesus aparece no meio deles e diz: louvado seja Deus, que palavras são essas que vocês estão falando? Aí eles dizem: olha, és tu um peregrino em Jerusalém, não sabe o que aconteceu? Jesus, homem poderoso em palavra e obra diante dos homens, diante de Deus. Ele falou que ia morrer, mas ia ressuscitar. E realmente os príncipes, os sacerdotes entregaram ele lá, crucificaram, mataram ele, mas é o terceiro dia e nada dele chegar. Então nós esperávamos que ele remisse Israel, mas até agora nada. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Jesus começa a falar para eles, louvado seja Deus, e os olhos deles estavam como que fechados, porque não entendiam, para não entender. E de repente Jesus então fala para eles, aleluia, glória a Deus. Desde os profetas até aquele dia, louvado seja Deus. E aí quando eles chegam na aldeia, louvado seja Deus, Jesus então fez como se fosse adiante. Ele falou: não, fica conosco. Então Jesus ficou com eles, louvado seja Deus. E aí Jesus pegando o pão naquele momento, dando graça, eles então entenderam que era Jesus que estava com eles, aleluia. Que era Jesus que estava vindo com eles, falando, e de repente quando eles conheceram que era Jesus, Jesus desapareceu naquele momento. E eles diziam, bem que quando ele falava conosco, os nossos corações ardiam, louvado seja o nome do Senhor. O nosso coração ardia, engrandecido é o nome de Jesus, louvado seja Deus, glórias a Deus. Eu já tive a experiência de Jesus, o Espírito Santo falar em meu coração, queimar, arder. Então eu sei te dizer como é arder o coração quando Deus fala. E eles dizem que o coração deles ardiam, e eu acredito nisso, porque já aconteceu comigo. E eles arderam o coração. Aí eles despertaram então naquela hora, e aí entendeu que era Jesus. Jesus desaparece naquele momento. Eles então levantam e voltam para Jerusalém. Aleluia! Oh, glória a Deus, aleluia! Então eles voltam para Jerusalém. Vamos voltar porque realmente Jesus ressuscitou, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus ressuscitou. Engrandecido é o nome do Senhor. Eu quero dizer uma coisa, o que a palavra de Deus quer dizer para nós aqui. Jerusalém significa lugar de alegria. Significa lugar de alegria. E eles estavam o tempo inteiro no lugar de alegria. Mas ali, e ao terceiro dia, Jesus não ressuscitou. Eles vão então para Emaús. Emaús significa água quente. Águas quentes, louvado seja Deus. Então eles saem do lugar de alegria e vai para o lugar de águas quentes. Mas é interessante que quando eles entenderam que não deveria estar em águas quentes lá em Emaús,
Eles então levantam e retornam para o lugar de alegria. Aleluia. Eles retornam para o lugar de alegria, que é Jerusalém. Por quê? Porque Jesus estava em Jerusalém. Aleluia, a cidade estava alegre, porque os enfermos estavam sendo curados. Aleluia. Os paralíticos estavam andando, morto estava ressuscitando, os coxos caminhavam, os acamados, eles eram sarados, era curado, a mulher adúltera ia ser apedrejada, Jesus com grande amor o livrou do apedrejamento, e aquela mulher foi salva por Jesus. Então o povo cego estava vendo, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, alegria reinava em Jerusalém, porque havia esperança, o cansado estava sendo fortalecido, o que não tinha nenhum vigor, ele começou a ser fortalecido, ele começou a se levantar, aleluia, glória a Deus. Você imagina a alegria que trazia Jesus para aquele povo, para aquela multidão. Os que tinham fome, Jesus dava pão. Jesus era como um grande executivo, que ele ficava olhando o tempo inteiro aonde ele iria lançar sua estratégia. Os que tinham fome, ele dava pão para comer. Não era só a palavra. Ele dava pão, ele dava água. Ele dava a palavra para alimentar. Aleluia. Então Jerusalém estava repleta de alegria. Apesar da perseguição contra o povo de Deus. Mas aonde Jesus está, mesmo na perseguição, a alegria. A alegria, louvado seja Deus. Eu quero dizer para você nesta noite, se você saiu do lugar da alegria, que é a casa de Deus, o lugar celestial na terra é a casa do Pai, aleluia. Então se você saiu para ir para um outro lugar, não vai. Se você estiver a caminho, retorna. Retorna em nome de Jesus. Retorna. Glória a Deus, retorne, enquanto é tempo, volta, não perca a esperança, não desanime, vai passar o primeiro dia, o segundo, mas no terceiro vai dar certo, no terceiro, aleluia, a vitória virá. No terceiro dia a vitória virá sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. A vitória virá, sabe por quê? Porque o choro pode durar até uma noite, mas a alegria, ela vem ao romper da manhã. A alegria virá sobre você. E você vai contar a vitória. Aleluia, não desista. Insista. Aqueles discípulos estavam já perdidos a sua esperança. Mas Jesus chegou, acompanhou eles pelo caminho, falou: não é assim. Esse Jesus tinha que passar por isso. Então agora eles ardiam o coração quando Jesus falava. E quando eles chegaram lá em Emaús, rapidamente eles voltaram. Porque eles viram que Jesus estava em Jerusalém. E que Jerusalém é um lugar de alegria. Louvado seja Deus. Então não desista não. Não deixe que o inimigo te vença, colocando os empecilhos no seu caminho, a falta de fé, a falta de esperança. Não estejais desesperançados. Confia em Deus, espera, porque aquele que há de vir virá e não tardará. Louvado seja Deus.
Eu desejo que Deus te dê força como Ele tem me dado. Eu desejo que o Senhor te fortaleça como Ele tem me fortalecido nestes dias. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes nós precisamos passar por alguma coisa para nós retornar, buscar mais a Deus. Porque às vezes a gente está orando tão pouco, né? E de repente a gente quer buscar mais, precisa buscar mais. E de repente o Senhor dá uma apertada no parafuso, né? Na ribimbeta da parafuseta. E aí dá uma apertada de um lado e de outro. E aí a gente, louvado seja Deus, passamos a orar mais, louvar mais, buscar mais, ler mais a palavra. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Senhor Deus e eterno Pai, dai força ao que está cansado. Meu Deus, levanta o abatido. Dai força ao que não tem nenhum vigor nesta hora. Meu Deus, perdoa o teu povo, perdoe a tua igreja, perdoe-nos das nossas falhas, nossos pecados. Meu Deus e meu Pai, eu oro ao Senhor lhe pedindo, onde houver alguém enfermo, depressivo, meu Deus, cabisbaixo, triste, louvado seja Deus, assim como o Senhor, meu Deus, tem remido tantas vidas, meu Deus, vem remir também esta pessoa, restaurar, dar saúde. Meu Deus, confirma, meu Pai, a tua vitória. Oh, Senhor da glória, estende a tua mão forte, tua mão poderosa. É o que eu te peço, Jesus, em nome do Senhor, e amém. Deus te abençoe, Deus te dê graça, te dê força, fé, esperança, confiança. Aqui neste canal é isso, irmãos. Povo de Deus, não importa o seu credo religioso. Aqui, louvado seja Deus, a gente ora a Deus, Deus dá uma palavra e essa é a palavra. Eu creio que pode servir para você essa palavra ou para outra pessoa. Compartilha essa palavra. Essa palavra é de Deus. Amém? Pela misericórdia do Senhor. Então eu quero dizer para você, se inscreva no canal. O canal tem 59 inscritos. Para mim eu já estou achando muito, né? Mas se a gente puder melhorar isso aí, é bom para nós trabalhar mais, levar mais longe a palavra de Deus, né? Já tem gente assistindo esse canal que eu não conheço. Isso é muito interessante. Eu não conheço, né? E se inscreveu, né? Deus abençoe você que está escrevendo. Louvado seja Deus. Então ajuda aí no canal, para o canal crescer. Esse canal não tem foco financeiro, tá, gente? Pelo amor de Jesus. Eu trabalho o dia inteiro, louvado seja Deus, para me sobreviver, eu e minha família. Tá bom? Louvado seja Deus. Então eu peço a você assim, que se um dia esse canal gerar renda financeira, alguma receita financeira, você vai testemunhar. Será para ajudar os necessitados. Tá bom? Pessoas que necessitam de alimento, de pão e de água. Então a gente vai trabalhando junto, em nome de Jesus. Tá no sexto canal por aí. Bênção de Deus. Que Deus te abençoe e te tome pela mão. Minha vitória é a sua vitória. Amém? Que Deus te abençoe e até amanhã estaremos juntos para a glória de Deus. E amém.